Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade ao encontro, nós teremos agora a palestra Os Desafios da Transição Energética e os Ds do Setor Elétrico, com Rodrigo Santana. O palestrante é formado em Economia pela Universidade de Brasília, com especialização em Regulação Econômica e mestrado em Economia. Tem experiência em mercados regulados de infraestrutura, energia elétrica, aviação civil e transporte terrestre, e no desenho e implementação de políticas públicas. Com vocês, Rodrigo Santana. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer, Rose, pelo convite e já parabenizar em seu nome toda a equipe pela organização desse evento, que está sendo muito proveitoso, acredito, a todos nós, e que possa sair daqui com ricos encaminhamentos. E agradecer também a presença de todos vocês, que está aqui também, que se não fosse por vocês, com vocês, a gente não estaria realizando este evento. Então, agradecer a presença de todos também. Eu acho que essa temática, sobre transição energética e os Ds, veio bem a calhar, no momento, logo após essa apresentação da Mexerica e do Cirola, que eles já nos deram aqui uma aula, e aqui eu vou tentar tangenciar alguns pontos. Vai ser uma apresentação curta, rápida, mas eu acho que vou tentar abordar um pouco, juntamente com o professor pesquisador Lorival, que vai me falar em seguida, um pouco a provocação do Carlos Rocha, que era dos Ds, do tema do evento. Para isso, o que a gente organizou aqui? Vão ser praticamente um slide para cada tópico. Então, vou falar um pouco do Grupo Energisa, depois entro na questão da transição energética e como essa transição energética ela está acontecendo, os impactos na distribuidora e, principalmente, os impactos em nós, clientes, os consumidores. Vamos falar um pouco também do tema de desafios da regulação, a ANEEL aqui representada, o superintendente André Ruelli falou mais cedo, então acho que entendemos que tem vários desafios para a gente fazer uma transição energética justa, que traga uma alocação correta de custos. E, por fim, eu vou mostrar como que a Energisa está implementando essa transição energética na prática. Então, essa é a tônica do nosso caminhar. Vai ser uma apresentação aí em torno de meia hora. Vou tentar adiantar um pouco para ter mais tempo para o professor, porque é um pesquisador, ele ter mais tempo na palestra dele. O Grupo Energisa, ele já está aí, tem 117 anos de história, e nessa caminhada, algo que marca muito o Grupo Energisa é a inovação. Estamos falando de um processo de modernização do setor, e a Energisa ela não para no tempo. Então, ela está se organizando como uma plataforma de serviços, em que ela não atua apenas no segmento de distribuição. Temos 11 concessões, temos também 12 concessões de transmissão, atuamos no segmento de geração de energia também, no mercado livre por meio de comercializadora, temos soluções energéticas que visam agregar valor à cadeia produtiva de clientes, e também, mais recente, foi lançada a Fintech, a Volts, que tem cerca de quase 2 anos. E, ao longo dessa caminhada, a gente está sempre se preparando para esse futuro. E um tema relacionado a esse futuro é exatamente a transição energética. O que vem a ser essa transição energética? A gente poderia dizer que, na verdade, é uma transformação que tem ocorrido no setor elétrico mundial e também no Brasil. Basicamente, o que se discute nesse conceito, dessa transformação do setor elétrico, ela está muito ancorada
na ideia de você eletrificar a economia, mas para você eletrificar a economia, você precisa de descarbonizar a matriz elétrica, né? E aqui a gente entra, portanto, no primeiro tema dessa transição energética, né? Que seria esse item da descarbonização, que, de forma simplista, consiste em você trocar aquela energia produzida, por exemplo, para a gente citar um exemplo mais simples, que se diz energia suja para uma energia limpa, né? Então, basicamente, é isso que se faz com a descarbonização da matriz elétrica. E aí entra as discussões de desligar térmicas a carvão, né? De desligar térmicas a óleo diesel, de desligar essas térmicas poluentes para uma matriz elétrica mais limpa, né? Renovável, notadamente, né, energia eólica e solar. E veja que interessante, né? O mundo está discutindo isso de uma forma muito forte, e notadamente agora, devido a essa guerra na Ucrânia, né? Esse tema ele ganha mais força ainda. E um detalhe importante, a gente pode dizer que o Brasil ele tem uma vantagem competitiva nesse processo. O Barata, né, atuou tantos anos no setor, né, Barata? Então, sabe muito bem disso. Enquanto a nossa matriz, grandes números aqui, nós temos de fonte renovável, fonte limpa, cerca de 83%, no mundo é 27%. Né? Então, ou seja, o primeiro passo, que é a descarbonização, para você fazer essa transformação, essa transição energética, o Brasil já está na frente. Né? Mas não é só isso. Como foi dito pela Mexerica e pelo Cirola, eles falaram bastante, né, da digitalização, da descentralização, que são dois conceitos importantes para esse movimento. Veja, se a ideia é descarbonizar, você precisa dar mais poder aos consumidores, aos clientes. Para você dar mais poder aos clientes, aos consumidores, é preciso você descentralizar. Então, você sai da produção de energia centralizada, né, das grandes usinas centralizadas, e começa a passar para os consumidores, para os clientes, a opção dele gerar sua própria energia. É por isso que no Brasil, né, ganhou muita força recentemente, nos últimos anos, a geração distribuída. O que é isso, geração distribuída? A famosa GD. Né? É a geração que está distribuída na rede de distribuição. Ela está agora não mais uma geração centralizada, mas uma geração distribuída que vem no conceito da descentralização. E quando a gente fala da descentralização, a geração distribuída, GD, ela é um dos recursos energéticos distribuídos. Né? Se diz os REDs, né? Recursos energéticos distribuídos. Há vários deles. O armazenamento de energia, sistema de micro-redes, baterias, veículos elétricos, tudo são sistemas de energia distribuída, que vão na linha de descentralização. Mas, para você fazer essa descentralização de uma forma mais eficiente, de implementá-la ela de uma forma mais rápida, você precisa do outro D, que é da digitalização. Então, aqui entra, né, uma atuação grande das distribuidoras, na linha de automação do seu sistema de rede, né, por meio de, por exemplo, inteligência artificial, por meio de Big Data. São meios que você
vai modernizando a sua infraestrutura para permitir um fluxo de informação, conhecer melhor o consumidor e fazer com que esses recursos energéticos distribuídos estejam conectados nesse sistema de distribuição de forma harmônica e em benefício para todos os consumidores. Essa é a ideia da descarbonização, descentralização e digitalização, que, no fim do dia, né, gera o quê? Gera uma melhor otimização do uso da rede, que vai ter que fazer uma gestão de todos esses recursos energéticos distribuídos, que vão estar conectados à rede, como o Wagner muito bem comentou, né, que esse modelo ele muda um pouco o papel da distribuidora. O que se diz na literatura, hoje você tem as distribuidoras operadoras de rede e passa a ser a distribuidora como operadora de um sistema. Né? É como uma plataforma de serviços. Essa é a lógica. Esse é o futuro, esse é o caminho que está sendo trilhado nessa discussão de transição energética. Então, esses 3 Ds, que exatamente são os Ds aqui do evento, né? Descarbonização, descentralização, digitalização, são os principais Ds que se usam na literatura, quando se conversa mundialmente com outros países, é isso. Só que no Brasil, a gente pode dizer que tem mais um D, que é o D da democratização. Há uma diversidade de clientes, diversidade de demandas, e todo esse modelo tem que estar, não pode ser unidirecional, ele tem que estar alinhado para essa diversidade de players. E aqui também, a gente pode dizer que essa democratização ela vem trazer também inclusão. Porque esse modelo não pode ser um fim em si mesmo. De novo, ele tem que trazer benefício a toda a sociedade. E eu vou mostrar um pouco mais à frente esse D da democratização. A gente vai voltar nele. Aqui, nesse próximo slide, seria aqueles pontos. E para a distribuidora? Qual o impacto para a distribuidora? Não é? Então, como eu comentei, a distribuidora, ela sendo uma operadora dessa plataforma, né, que a gente sai do modelo tradicional da geração centralizada, da transmissão de energia e da distribuição, que é o que a gente viu ao longo do último século inteiro, né, século XX inteiro, é isso. Geração, transmissão, distribuição. A gente passou um século nesse modelo. Agora, não. Né? Esse novo papel que dá poder, descentraliza, ele exige que as redes não sejam mais essas redes tradicionais. Ele vai exigir redes que sejam flexíveis, né? É um conceito de flexibilidade. E aqui tem um grande desafio. Como você ter uma rede flexível, né? E que seja segura, que seja confiável, que faz com que todo esse sistema que conecta na rede, que agora, né, não é mais linear, não é mais unidirecional, mas é bidirecional. Geração distribuída, por exemplo, ela no momento que está o sol, no momento do sol, ela está gerando e injetando na rede. Ela é um fluxo invertido. Antes o fluxo vai da distribuidora para o consumidor. Agora não, você tem um consumidor, um cliente, injetando energia na rede. E isso não é simples, isso tem questões operacionais que têm que ser tomadas pela distribuidora para fazer essa gestão segura disso. Não só pela distribuidora, recentemente, conversando com o Operador Nacional do Sistema, tem implicações até na operação do sistema interligado. Barata sabe muito mais do que eu aqui, Barata, só tangenciando um pouquinho. Então, veja, para o impacto na distribuidora, você traz novo papel, novos serviços que vão surgir disso e grandes desafios, né, de você fazer com que haja estabilidade do fornecimento de energia elétrica para nós, no fim do dia, com diversos players pendurados na rede, injetando energia em horários diferentes, muitas vezes sem a gente ter o controle disso. Então, a distribuidora ela vai ter um papel como uma orquestradora desse ecossistema.
ela é como se fosse um micro ONS. Né? Enquanto o ONS está fazendo uma operação da rede básica, macro, né? A distribuidora vai ser... O ONS não vai chegar na rede da distribuição para operar head, liga esse head, desliga esse head. Não, a distribuidora vai ter esse papel de ser orquestradora desse modelo. E, ao mesmo tempo, os grandes desafios. Né? Você mudar esse papel e com os desafios de atender demanda de investimento, manter qualidade de serviço, etc. E tal. E do consumidor? Né? De nós, todos nós somos consumidores, né? Todos nós somos clientes, né, no dia a dia. Então, aqui surgem também novas possibilidades. Né? Essa transição energética, essa descentralização, digitalização, ela vem trazer possibilidades também para os clientes. Então, veja, é algo sinérgico, né? Uma vez que possibilita nós, clientes, sermos mais protagonistas, sermos clientes ativos, né? E não aquele cliente apenas passivo, que só está consumindo. Então, aí você vem aquela questão da diversidade, democratização, porque tem clientes que vai querer ser ativo na rede, né? Vai querer interagir. Outros não, eu quero energia barata e pronto. Você tem diversos perfis, mas a tônica é essa, né? De você ter, o cliente vai ter a opção de ter serviços customizados de acordo com a utilidade dele, né? De acordo com o que ele entende que maximiza o bem-estar dele. Essa é a lógica que tá por trás. E aí entra a questão de sinais de preço, né? Que é necessário. Se a gente está falando do ponto de vista de cliente, nosso consumidor, a gente reage muito a incentivo. E o grande incentivo vem de sinal de preço. Então, isso é extremamente importante. Até porque existem os programas de resposta da demanda, né, que é um recurso energético distribuído. Então, essa é a tônica do impacto ao consumidor. E aí vem, tá bom, Rodrigo, ok, tudo bonito, e nosso setor está preparado para isso? Aí vem os desafios da regulação. Né? Eu trabalhei na ANEEL também, um bom tempo, e vejo que a regulação ela tem o avanço pertinente dela, mas o mercado, os clientes, somos os grandes puxadores desse processo. Né? Então, a gente não pode esperar toda a regulação. A gente, às vezes, puxa esse processo. E nessa discussão, né, que já está mais adiantada, né, notadamente da IGD, o que a gente vê hoje, o regulador se preparando, né, adequando para isso, eu destaquei 4 pontos de desafios. Um deles é a questão do sinal econômico para a expansão dos REDs. Foi muito comentado aqui a questão de subsídios. Né? Eu acho que o ideal é a gente ter um modelo, né, que não gere distorções de preço e de quantidade. E o subsídio, ele do ponto de vista econômico, é o que se chama de externalidade negativa, né? Que ele gera desequilíbrio no preço e na quantidade. É uma falha de mercado. Então, a expansão dos recursos energéticos distribuídos, o ideal é que ela se dê por meio de sinal econômico adequado, por meio de uma regulação econômica adequada. E que a expansão venha de acordo com a competitividade tecnológica. Essa é a lógica para você fazer uma expansão de recurso energético distribuído de forma adequada, na nossa visão. Outra questão é a estrutura tarifária, né, que precisa ser adequada, ser modernizada, para permitir diversos sinais de preço para os consumidores, como eu cheguei a comentar, dado que os desejos de cada um de nós são diferentes. Então, você precisa ter um menu de tarifas. Né? Esse é um outro ponto, um grande desafio também. O papel das distribuidoras, nessa linha de distribuidora plataforma, novamente, também, né, precisa de ter incentivos adequados, diretrizes adequadas para você realizar investimentos em inovação e tecnologia que vão impulsionar essa transformação do setor elétrico.
Então, aqui a gente deixa esses 4 pontos de desafios, né, de desafios regulatórios. E, para finalizar, eu gostaria de mostrar como a Energisa está implementando essa transição energética na prática. Vão ser 2 exemplos. Um na Vila Restauração, no Acre, né, e outro aqui, né, em Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Aqui na Vila Restauração, né, é um lugar mais longínquo, olhando assim para a distância do outro lado desse Brasil, né, muito distante. Há anos atrás era uma comunidade com 4, 5 famílias, e hoje já tem 200 e poucas famílias. Nós estamos aqui numa região em que nós não temos a rede elétrica chegando aqui, e que é uma vila que a energia fornecida aqui ela é oriunda de um gerador a diesel. A gente montou uma mini usina fotovoltaica de 325 kW pico, dá mais ou menos 550 painéis fotovoltaicos. Além disso, um container grande com baterias e também 2 geradores, tá, movidos a biodiesel. Com isso a gente conseguiu realmente atender todo o projeto num lugar extremamente difícil, mas esse também era o propósito um pouco desse experimento. Eu vou acender aqui a luz, né? Ver que a energia é 24 horas mesmo, uma energia elétrica. A energia também pode gerar renda, né? Pra gente. Às vezes quando chegava paciente, a gente ficava com um paciente aqui no escuro, dentro da unidade de saúde, né? A noite todinha. Agora nós já podemos ter vacina. A energia é algo inexplicável. Quando a gente vê o projeto concluído, com todos os percalços que nós tivemos, e vê como que as vidas foram transformadas na vila, a gente sente uma sensação de dever cumprido. A gente causou um grande impacto na vida daquelas pessoas que nós convivemos e conhecemos ao longo desses últimos 2 anos. Eu acho que isso é importante. Transição energética, isso que a gente conversa, né, Baratas, em vários fóruns, ela tem que chegar nessa ponta. Você veja, era geração a óleo diesel 3 horas por dia, né? Agora você vem, coloca um sistema fotovoltaico, energia solar renovável, tira o óleo diesel, a queima de óleo diesel. Você associa bateria, 2 recursos energéticos distribuídos. Energia solar, GD, mais bateria, recurso energético distribuído. E a gente pôs ainda um backup, um gerador. Ah, então está queimando óleo? Não, gerador biodiesel. Então, ou seja, você fecha o ciclo, né? E essa comunidade aqui, né, que mais de 200 famílias, né, atingidas, que está aumentando o volume de famílias continuamente devido a isso, né, esse que foi feito, porque a energia ela é um meio para você transformar a realidade dessas pessoas. Por isso que o CEO da empresa, o Dr. Ricardo Botelho, fala: fizemos um grande impacto na vida das pessoas, impacto social e impacto econômico, impacto de inclusão de energia, pessoas que tinham 3 horas de energia por dia, veja se a gente tem condições de ficar com 3 horas de energia por dia, né? E agora tem 24 horas. Detalhe, estamos com quase 2 anos nesse projeto. É o melhor DECFEC do Brasil, 100%. Não houve nenhum desligamento até hoje. E eu queria mostrar, para finalizar, aqui, do Pantanal, que é do Ilumina Pantanal. A energia, para mim, é uma fonte de vida. Eu creio assim. Quer? Traz um copo de água gelada aqui para ele. Meu nome é Georgilene Zemira, né? Nós estamos aqui na colônia São Domingos, na região do Paiaguache. Falar a verdade, aqui é uma região que é para guerreiro, é um atoleiro só. Nós estamos praticamente no meio da planície do Pantanal mesmo, aqui onde a gente vive é um caso meio complicado, porque as pessoas não têm a energia elétrica. Nós ficávamos criando uma iluminação, que era uma lamparina feita de lata, com sebo de vaca, né? E dentro dessa lamparina era diesel.
Então, sobrevive sim, mas com uma certa dificuldade. Mas passou a ser muito mais complicado para minha família depois que eu tive a Esther. Eu não esperava que ela ia nascer de 7 meses, fiz o pré-natal. E na gestação eu descobri que ela não tinha um dos olhos, né? Que seria um direito, um globo ocular. Aí nós fomos no médico, levamos a Esther, e aí foi a grande notícia que nós não esperávamos, que ela teria que tomar um medicamento que teria que ser armazenado na geladeira. E aí eu fiquei desesperada, eu tive que comprar gelo seco, trazer esse medicamento no isopor, procurar os vizinhos que tinham luz motorizada para poder colocar ali. E de vez em quando eu perdia esse medicamento. Então ela ficava totalmente sem enxergar e com muita secreção no olho dela. Aí então apareceu a Energisa e estava fazendo um estudo aqui nessa área. Eles estudaram esse meio e nos explicou, porque eu não tinha noção de que uma luz poderia chegar até nós sem ser por essas postes, fios, né? E depois, o dia que eu achei incrível foi o dia que eles chegaram, eu até hoje lembro. Ele disse assim: Emília, Dona Emília, aqui é um sítio que se chama Maravilha e vocês estão no meio da maravilha aqui, porque vocês foram contemplados com as placas fotovoltaicas. Então, essa hora eu não tinha noção do que eu tinha ganhado, mas que foi feliz foi porque eu sabia que era energia. Ninguém é tão bobo de não saber que luz melhora a vida, né? Falei, aí está a solução para a Estherzinha, para o remédio da Esther. Isso daí que foi o melhor. Demorou um pouco, chegou a estrutura metálica, chegou as placas, chegou o povão, e aquilo só foi alegria para nós, né? Foi um presente de Deus, porque a gente como mãe, a gente se emociona, até me emociona, até hoje. Então aí eu ensino as crianças à noite, eu coloco eles aqui nessa varanda, ligo a luz, já posso dar uma qualidade melhor de vida para eles. Nós dormimos com ventilador, então aí já podemos mudar um pouquinho essa página da nossa vida, né? E não tenho nem palavras assim para expressar a felicidade que eu vivo todos os dias da minha vida. Eu acordo quando eu vejo a minha filha ali, feliz, me abraçando, se interagindo comigo, com os irmãos. Isso não tem pago, né, na minha vida. À noite eu posso enxergá-la e ela também pode me enxergar, né? Isso, é isso. Eu acho que isso causa, né, o grande impacto, né, na vida das pessoas, porque causa em nós, né, quando a gente vê isso. Eu acho que, doutor Barata, quando o senhor comentou da unidade, né, de buscar, acho que no fim do dia é isso que a gente precisa, né, ter essa visão de que a energia é um meio para mudar vidas. Isso aqui que é o que a gente fala, que é um grande impacto na vida das pessoas. Esse programa aqui, a gente acabou de ganhar 2 prêmios dele, recente, agora, nacionais. Aquele a gente já ganhou um prêmio internacional, acho que foi desse aqui também. E estamos agora concorrendo a outro prêmio nacional. Porque isso aqui é diferença. Isso aqui faz diferença. E aqui eu já finalizo que o professor Lorival vai nos abrilhantar aqui com mais detalhes. Ele vai entrar nesses tópicos agora de uma forma mais detalhada, né? E eu acho que eu consegui cumprir o tempo aqui da meia hora, doutor Lorival. Obrigado, gente. Pedimos que o senhor Rodrigo Santana permaneça no palco para receber a homenagem, a lembrança da participação no evento. E convidamos para fazer a entrega o vice-presidente do CONSEM-MS, o senhor Erivaldo Marques.